A minha filha, com 16 anos, começou um namoro com um rapaz, só vivia enfiado dentro da casa dele dia e noite, não terminou nem os estudos. Eu conversava com ela, dava conselho, minha filha, vai estudar, você é muito nova, ainda tem muito tempo pra pensar em namoro, mas ela não me escutava. Ela não terminou nem o ensino fundamental, mas era enfiado dentro da casa dele até que acabou engravidando. Pegou as coisas dela e foi morar na casa da mãe dele. Não demorou muito, ela chegou se reclamando, falando que não estava dando certo pra morar na casa da sogra dela, que ela queria que eu ajudasse eles construir uma casa no terreno que eu tinha do lado da minha casa. Conversei com meu marido, a gente se organizou, comprou o material. A família dele ajudou na mão de obra, porque o pai dele era predeiro e ele trabalhava com ele como ajudante. Terminou a casa, eles se mudaram, mas todo dia era um quebra-pau dentro dessa casa. Ele gostava de tomar umas, ela também não ficava pra trás. Ela ia atrás dele nos botecos, quando chegava em casa, eles começavam a brigar, quebrava tudo, quebrava a porta. Ele arrumava as coisas dele e ia pra casa da mãe dele. Não demorava muito, ele voltava pra casa. Nessa brincadeira, ela teve 4 filhos dele. E a vida deles era a mesma. Todo final de semana podia se preparar pro quebra-pau. Um dia eu cheguei pra ele e falei que ela só ia se separar dele no dia que ela metesse o pai dela no meio de uma confusão tão grande, porque não tem pai no mundo que gosta de ver uma filha vivendo do jeito que ela vivia com ele, mas ela não escutava, porque ela também não era flor que se cheire. Ele ia pros bar, ela se arrumava, deixava os filhos na casa da sogra dela e ia atrás. Quando eles não iam pros bar, eles chamavam os amigos, começava a bebedeira dentro de casa, não demorava muito, começava a confusão, até que eles se separaram. E toda vez que eles se separavam, ele ficava com outras, ela também ficava com outras pessoas, se reconciliava, fazia de conta que não tinha acontecido nada, mas na hora que melava a boca de cachaça, eles começavam a brigar dentro de casa. Mas a última vez que eles se separaram, não voltaram mais. Mas aí ela começou a querer andar pra cima e pra baixo, como se ela não tivesse filho. Eu já tinha deixado bem claro pra ela que eu só ia ficar com os filhos dela pra ela trabalhar. Agora pra ela ir pra rua à noite, passar a noite toda fora de casa, isso eu não ia fazer. Eu cuidava dos filhos dela, eu dava banho, dava comida, colocava pra dormir. Eu praticamente sustentava os filhos dela, porque o dinheiro que ela ganhava, ela só comprava o básico pra dentro de casa, pagava uma energia, a água que pagava era o meu marido. O dinheiro que ela ganhava, ela só gastava mais era com ela, só andava era com cabelo arrumado, unha arrumada. E os filhos dela, eu e o meu marido que dava as coisas pra ele, mas ela não tava achando bom. Ela queria que eu ficasse com os filhos dela à noite pra ela sair, mas eu já tinha deixado claro que isso eu não ia fazer. Aí ela chegou aqui em casa, pediu pra ficar com os filhos dela, pra ela ir dar uma volta, mais umas amigas, eu falei que não. Ela começou a chorar e saiu. Pegou uma cadeira, sentou na frente da casa dela, ficou bebendo uma cerveja enquanto mexia no celular. Por volta de umas 10 horas da noite, ela veio novamente pedir pra me ficar com os filhos dela e eu falei que não. E ela falou que não custava nada eu ficar com eles, que eles iam passar a noite dormindo, e eu falei que não, que eu já passava o dia com eles pra ela trabalhar. E à noite eu queria ir descansar. Ela saiu pra casa dela, batendo o pé, pegou a cadeira e foi pra dentro de casa. Eu pensei que ela fosse dormir, porque apagou todas as luzes. Eu pensei que ela tinha ido se aquietar e fui dormir. Por volta de umas 2 horas da manhã eu acordo ouvindo um choro. O meu neto mais novo, de 2 anos, chorando no escuro. Não demorou muito, os outros 3 acordaram e começaram a chorar. E eu, sem a chave da casa pra entrar, liguei pra polícia, falei que a minha filha tinha deixado os 4 filhos dela em casa sozinha e eles estavam chorando. Não demorou muito, a polícia chegou, arrebentaram a porta da casa, saíram atrás dela, só que não encontraram. Levei os meninos pra casa. O policial falou que era pra mim ir no conselho tutelar relatar o que tinha acontecido, porque ela não tinha condições de criar os filhos dela do jeito que ela estava vivendo. E era pra me ligar pra eles quando ela voltasse pra casa, porque ela tinha que responder por abandono, e foi isso que eu fiz. Quando ela voltou pra casa, liguei pra polícia novamente, eles vieram, levaram ela. Eu fui no conselho tutelar, relatei tudo o que tinha acontecido. As crianças foram levadas pra um abrigo, só que o pai deles foi buscar. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu já tinha falado pra ela que não era bom ela sair e deixar os filhos em casa sozinha, e eu já tinha falado que eu não ia ficar com eles pra ela ir pra rua. Eu ficava pra ela trabalhar, pra ela dar sustento pros filhos dela agora, pra ela estar embalada, passar a noite toda fora de casa. Isso aí eu não ia ficar, porque eu nunca tinha concordado dela sair de casa cedo, dela arrumar marido, engravidar. Se ela queria tanto viver a vida dela de solteira, sem responsabilidade nenhuma, ela não tinha casado, não tinha engravidado, mas ela não ouviu meus conselhos, preferiu arrumar um marido novo, engravidar, ter 4 filhos e depois querer brincar como se não tivesse responsabilidade nenhuma. O meu marido passou uns dias chateado comigo, falando que não precisava eu ter feito o que eu fiz, ter chamado a polícia e ter denunciado ela no conselho tutelar, mas eu falei pra ele que se eu colocasse no costume de ficar com os filhos dela toda vez que ela quisesse sair, ela não ia parar nunca, ela ia jogar as crianças nas minhas costas e não ia ter responsabilidade nenhuma pelos filhos dela. E hoje as crianças estão vivendo bem com o pai delas, estão bem tratadas, anda bem limpinha, anda bem alimentada, e pra que coisa melhor do que isso? Tá vivendo com o pai, não tá vivendo com um estranho. Ela, depois que ela foi liberada, ela fez só pegar as coisas dela e desapareceu no mundo.